Olá e bem-vindos ao nosso espaço de reflexão. No Brasil, crescemos ouvindo que a família é a base de tudo, nosso porto seguro. Laços de sangue são para sempre, diz o ditado. Mas o que acontece quando esse porto seguro se torna a fonte da tempestade? O que fazer quando o lugar que deveria nos nutrir, na verdade, nos adoece? Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais dolorosos e incompreendidos das relações humanas, a decisão de cortar o contato com a família. Uma coisa precisa ser dita logo de cara, seja você alguém que está passando por isso ou ouvindo a história de outra pessoa, cortar relações com a família, o chamado contato zero, nunca é fácil. Isso não é um chilique de criança mimada que não conseguiu o que queria. É uma decisão monumental, pesada, que muitas vezes leva anos, ou até décadas, para ser tomada. Se você já pensou em se afastar de um pai, uma mãe ou todo um sistema familiar narcisista, quero que reflita sobre o medo da reação das pessoas. E se você já deu esse passo, provavelmente sabe a resposta, a reação é, quase sempre, a raiva. E não apenas da pessoa narcisista, mas de todos ao redor. Vamos analisar isso. Você chega ao seu limite, um ponto de ruptura onde não aguenta mais ser invalidado, manipulado, diminuído. E então, você decide se afastar para se proteger. A primeira onda que te atinge é a fúria. A fúria daquele pai ou mãe narcisista. E logo em seguida, a incompreensão e a raiva do resto da família. O contato zero é talvez a ferramenta mais drástica e poderosa na caixa de ferramentas de quem lida com o abuso narcisista. Ele encerra a comunicação. Ele te liberta daquela confusão mental constante, daquela salada de palavras que te faz duvidar da sua própria sanidade. Mas não é simples. Com o silêncio, vem um turbilhão de sentimentos, luto, culpa, perda e uma dúvida paralisante. Será que eu fiz a coisa certa? Quando se trata de família, essa é a decisão mais agonizante de todas. Quase sempre, quando encontro alguém que cortou laços com a família, eu sei que essa pessoa passou por um inferno particular por anos. Anos tentando se adaptar, tentando se calar, engolindo os próprios sentimentos, se sentindo ferido e invisível. Esses ciclos, na maioria das vezes, começaram na infância. Foi um longo e lento caminho de doutrinação, onde a criança aprende que, para ser amada, precisa se anular. Aprende que suas necessidades não importam, que deve viver em função das necessidades dos pais. Aprende a sentir vergonha por querer ser ela mesma. A lição sobre afeto que ela recebe é distorcida. Afeto significa desistir de si mesmo. A maioria das pessoas não chega ao ponto de cortar completamente os laços. Mas muitas chegam. E se você chegou, é provável que tenha sido porque você bateu em um muro. Você foi ferido de tantas maneiras que não havia mais para onde correr. Talvez você tenha começado a fazer terapia e, pela primeira vez, uma voz externa validou sua dor, te fez enxergar que o sistema familiar não iria mudar. E você disse, basta. Talvez você estivesse tentando proteger seus próprios filhos, jurando que eles não passariam pelo que você passou. Quaisquer que tenham sido suas razões, elas eram suas, e eram válidas. Mas não existe contato zero em uma família sem uma forte resistência. A reação inicial é uma raiva visceral. Por trás dessa raiva, existem perguntas silenciosas, mas ensurdecedoras. Como você ousa não aparecer quando eu exijo? Como ousa não me ouvir? Como ousa pensar que pode ser uma pessoa independente de mim? Como ousa desviar da narrativa que eu criei para esta família? Como ousa sair do meu controle? Claro, eles não dizem isso com essas palavras. Mas você sente. Você sente o peso dessa fúria. E então, depois de tomar a decisão mais difícil da sua vida, você ainda precisa suportar ser pintado como egoísta, frio, ingrato,
rancoroso. E o estrago não para por aí. Mesmo que seu objetivo fosse se afastar de apenas uma ou duas pessoas, o efeito cascata atinge todo o sistema. E aqui vem a parte mais cruel. Até mesmo outras pessoas que também foram prejudicadas por esses membros narcisistas da família podem se virar contra você. O status quo, a necessidade de manter as aparências, é uma força poderosa. Os laços de trauma são fortes. Sua tentativa de se salvar é vista como uma traição ao sistema, e a raiva que você já conhecia ganha uma nova e assustadora profundidade. Você não está mais enfrentando a invalidação deles diretamente, mas agora precisa tolerar a visão distorcida que eles têm de você, pior, a visão distorcida que eles estão espalhando para outras pessoas. Seu ato de autopreservação é rotulado como rebeldia, como desafio. E isso pode te fazer duvidar de si mesmo novamente. Será que eu estou sendo apenas um rebelde? Essa dúvida joga com a culpa e a vergonha que foram plantadas em você desde a infância. A hipocrisia é o que torna tudo ainda mais revoltante. Você se lembra de quantas vezes aquele pai ou mãe narcisista usou o tratamento de silêncio como arma? O silêncio para punir, para mostrar desaprovação, para te fazer sentir abandonado. Quando você era criança, esses períodos de silêncio eram como pequenos abandonos, que te ensinavam que o amor era condicional. Se você não fosse o que eles queriam, se os desapontasse, eles simplesmente desapareciam emocionalmente. Mas há uma diferença fundamental. Quando uma vítima de abuso narcisista pratica o contato zero, é um ato de autoproteção. É um grito de socorro, um último recurso nascido do desespero e da derrota. Quando um narcisista usa o silêncio, é sobre ego. É punitivo. É uma ferramenta para manter o controle e o poder, para mostrar quem manda. Quando um pai ou uma mãe faz isso, o impacto no desenvolvimento de uma criança é devastador. Então, a hipocrisia se revela em sua forma mais plena. Eles, que usaram o silêncio e o abandono como arma por toda a sua vida, agora se sentem no direito de explodir em fúria e assassinar sua reputação porque você, finalmente, decidiu parar o contato. A injustiça disso é esmagadora. Com o tempo, a vida acontece. Pessoas ficam doentes, pessoas morrem. E você pode se ver puxado de volta para o sistema. Alguns sobreviventes sentem vergonha, como se tivessem falhado em manter o contato zero. Mas isso não é verdade. Você não falhou. Aquele período de afastamento foi essencial. Ele te permitiu desenvolver autonomia, se desconectar de um sistema que negava sua identidade, te permitiu começar a se curar. Você construiu outras redes de apoio. Então, se quando você precisar interagir novamente, você estará mais forte. A cura não pode ser roubada de você. Você agora consegue ver o jogo deles com clareza. É chocante perceber que, depois de anos de tentativas frustradas de mudança por parte da família, a sua decisão de se afastar é recebida com raiva, e não com reflexão. E então vem o exército dos macacos voadores, aqueles parentes e amigos que vêm te passar recados, te culpar e tentar te puxar de volta para o caos. Afastar-se de um pai ou mãe toca em sentimentos primitivos de abandono, vergonha e luto. É a constatação dolorosa de que nada que você pudesse ter feito, desde a infância, teria mudado o resultado. E esse é um peso imenso para carregar. Reconhecer que, para você finalmente ser você mesmo, para viver sua verdade, o único caminho era romper com o sistema que te criou. Isso dói. O afastamento familiar é visto de forma muito negativa pela sociedade. Ninguém escolhe isso. Todo mundo anseia por uma família amorosa, presente e consistente. Mas muitos de nós não recebemos isso. O problema é que o julgamento sempre recai sobre quem se afasta, e não sobre o comportamento abusivo que levou a essa decisão.
As pessoas julgam o ato de se afastar, mas não enxergam as décadas de abuso que o precederam. Você fica preso em uma escolha impossível, ou você continua suportando o abuso, desistindo de si mesmo e afundando na depressão, ou você toma a decisão dolorosa de se salvar e enfrenta o julgamento do mundo. Curar-se do abuso narcisista é difícil justamente por essa injustiça. A cura, muitas vezes, significa aceitar que as pessoas não vão ficar bem com a sua decisão de ficar bem. Até o fim, buscamos a aprovação dos nossos pais, mesmo os narcisistas. Mas ninguém corta o contato porque a relação é saudável. O fato é que eles não vão aprovar. É por isso que você está fazendo isso. Quando a raiva deles vier na sua direção, lembre-se do luto que sempre estará ao seu lado. Lembre-se que você não chegou a essa decisão de forma leviana. A criança dentro de você, aquela que foi silenciada tantas vezes, vai agradecer pela sua coragem. A família, no fim das contas, é uma questão de sorte. Alguns tiram a sorte grande. Nascem em lares com pais amorosos, presentes, gentis e pacientes. Não importa o dinheiro. Conheci pessoas criadas com poucos recursos, mas com pais maravilhosos, e essa foi a maior herança que poderiam receber. Outros não têm essa sorte. Nascem para pais narcisistas, cruéis, manipuladores, que nunca deveriam ter tido filhos. Isso é apenas má sorte. E a criança não é responsável pela incapacidade de seus pais. Então, quando as pessoas vêm com o discurso de você tem que aguentar, é a sua única família, elas estão essencialmente dizendo, jogue com as cartas ruins que você recebeu, não importa o quanto isso te machuque. Nós precisamos entender que o abuso na infância deixa cicatrizes muito mais profundas. O tratamento de silêncio, a manipulação, o abandono emocional. Na infância, isso é letal. Aterroriza uma criança que tem um medo genuíno de que seus pais desapareçam. Então, a criança faz qualquer coisa para acabar com aquele silêncio, e lentamente é subjugada, tornando-se o suprimento narcísico dos pais, a babá emocional deles. Como isso pode ser perdoável? Isso molda e sufoca a identidade da criança, que passa a acreditar, eu preciso ser o que meus pais querem para que eu seja amado. E isso a prepara para uma vida inteira de relacionamentos de subjugação, se o ciclo não for quebrado. E como vocês sabem, não é um ciclo fácil de quebrar. Para algumas pessoas, o contato zero é o único caminho a seguir. É a aceitação radical de que seus pais provavelmente nunca mudarão. A internet e as redes sociais não estão fazendo as pessoas se afastarem de suas famílias. O comportamento abusivo das famílias é o que está causando isso. Todos querem pertencer a um sistema familiar. Ninguém abre mão disso de bom grado. Mas, pela primeira vez na história, estamos tendo conversas mais profundas sobre o que significa se afastar de um sistema familiar tóxico. Sobre o luto envolvido, mas também sobre o alívio e a paz que algumas pessoas encontram. E em vez de envergonhar aqueles que tomam essa decisão incrivelmente difícil, talvez todos nós precisemos fazer uma pausa e realmente ouvir suas histórias. Lembre-se, contato zero não é vingança. É consequência. Não é um ato de ódio, mas muitas vezes, o ato final de amor próprio. E se você está nessa jornada, saiba que ela é solitária, mas você não está sozinho. Sua paz